Bom, como de costume, né, na nossa igreja, nós contamos uma crônica, uma ilustração antes da palavra, para nós termos melhor entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. E esse dia eu estava vendo um vídeo, um rapaz falando sobre a dependência de algumas coisas da terra, que existem aqui na terra, né? Que a gente vê que algo depende de outro, mas não outro algo depende dele. Vou dar o exemplo aqui que ele deu, por exemplo. Quando Deus falou assim, para a terra produzir árvores, ramos e outras plantas, né? Ele não falou para a árvore produzir terra, mas sim para a terra produzir árvore. Fala assim na palavra de Deus, em Gênesis 11. E disse Deus: produza a terra a erva verde, a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Então Deus falou para a terra produzir a árvore, e não para a árvore produzir a terra. Então isso quer dizer que a terra não depende da árvore, mas sim a árvore depende da terra, certo? Mais para frente, ele falou assim que Deus falou para as águas para produzir os peixes, né? Para criar peixes sobre ela. E em Gênesis 1:20 fala assim: e disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de águas de alma vivente, e voe as águas do céu sobre a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Então a água, sobre a ordem de Deus, produziu os peixes. Então quer dizer que o peixe depende da água, não a água depende do peixe, certo? Mais para frente, ele falou assim que Deus falou com ele mesmo, né? No caso, a gente entende, né, que foi com Jesus que ele falou na hora, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, assim fala assim na palavra também, em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus, ele criou o homem conforme ele quis. Então isso quer dizer que o homem depende de Deus, não Deus depende do homem. E analisando isso, nós temos que entender isso, porque se o peixe sair da água, ele sobrevive? Não. Por quê? Porque ele depende da água. Mas se as águas não tiverem mais nenhum peixe, ela vai deixar de ser água? Não. Ela vai continuar sendo água. O Mar Morto lá ficou por tanto tempo lá sem peixe, mas ele nunca falaram assim: não, aqui não é mais mar porque não tem peixe. Ele continuou sendo mar. Mesmo sem nenhum peixe, ele continuou sendo mar. A terra, se todas as árvores da terra que existiam no mundo saíssem da terra, todas as árvores saíssem da terra, a terra ia deixar de ser terra? Não. Por quê? Porque a árvore depende da terra. E assim é o homem. Quando nós saímos da presença de Deus, o nosso fim é a morte. Assim como o peixe sai da água, o fim dele é morte. Assim como a árvore sai da terra, o fim dela é morte. Então quando o homem sai da presença de Deus, o fim dele é morte. Mesmo que ele sobreviva por algum tempo aí, mas ele nunca vai ter vida abundante. Sempre ele vai sobreviver aqui na terra, porque ele não vai ter Deus para o guiar, para dar sustento, né, para ele. Assim como a terra dá para a árvore o sustento que ela necessita para ela viver, assim é Deus que nos dá o nosso sustento, né, o Espírito Santo dele, a força dele para que nós venhamos a sobreviver. O peixe, ele vive porque a água dá o sustento para que ele venha viver, mas quando ele sai da água, ele não consegue sobreviver. E assim somos nós com Deus. Então que a gente vem analisar muito bem essa crônica, né, que foi falada agora, né, na verdade é um fato verídico, né, que a gente vive, né, nas nossas vidas, né. E nós vamos analisar isso todos os dias e saber que a nossa vida não é nada sem Deus, mas Deus sempre vai continuar sendo Deus. E mesmo que um dia você saia, saiba que ainda tem chance.
Se alguém saiu que você conhece, a vida dessa pessoa ainda tem chance de você voltar e ter vida. Porque Deus, Ele nunca vai deixar de ser Deus. E Ele sempre vai nos amar eternamente. Amém? Amém. Vamos para o Senhor Jesus. Boa noite, Igreja Florida Jardim do Senhor. Eu queria que vocês abrissem a palavra em João 5. Eu vou estar pregando de 24 até 29. Hoje a pastora vai estar pregando sobre a nossa vida espiritual, nossa vida eterna. Muito linda a pregação que Deus nos deu hoje. Então que nós possamos... Aonde que está? É João 5, de 24 a 29. Todos acharam? Inclusive na minha Bíblia ela está grifada, são promessas, né? De Deus. Eu vou pregar justamente sobre esta promessa. Amém? Então vamos louvar para que Deus venha preparar o nosso coração para este louvor. Vamos adorar a Deus com este louvor maravilhoso. Então que nós possamos aprender nesta pregação desta noite, ó Pai, que tudo o interesse do Senhor, o desejo do Senhor, o amor do Senhor é que todos sejam salvos. Isso que o Senhor tem pregado, tem falado, tem trazido para a tua igreja, ó Pai, esta maravilha que é a tua palavra, que é teus ensinamentos, é tantas orientações, ó Pai, que a gente está crescendo cada dia, cada vez mais e mais. Quando nós obedecemos, quando nós cremos, quando nós praticamos tudo aquilo que é ensinado aqui na tua casa de oração, meu Pai, diante, meu Pai, do teu altar, do teu povo que está aqui com o coração aberto para aprender cada vez mais e mais.
E é este o nosso objetivo, ó Pai, de estarmos aqui, de buscarmos o Senhor, de entregar a nossa vida para que o Senhor possa salvar, para que o Senhor possa nos ensinar, nos orientar e nós fazermos com obediência tudo aquilo que o Senhor deseja, porque a gente sabe que os sonhos do Senhor é a salvação de cada um de nós. O Senhor não sonha, não tem desejo de que ninguém se perca. O Senhor quer que todos sejam salvos. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Desde já eu te louvo e eu te agradeço, porque eu já creio na convicção de um culto tremendamente maravilhoso, cheio de vitórias, de bênçãos, para que nós tomamos posse e praticamos mesmo tudo aquilo que é ensinado, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus, glória a Deus. Então hoje a pastora Vilma preparou aqui uma pregação, sobre a nossa vida, e eu vou ler primeiro alguns versículos, para depois entrar no finalzinho na pregação que eu falei para vocês. E lá em Provérbios 19, 23, a palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Então olha a importância de nós termos o temor, do Senhor, para que Ele possa nos encaminhar para a nossa vida, uma vida nova, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida com Ele, nos caminhos dele, E aquele que tem, esse temor, como diz aqui na Bíblia, fala que ficará satisfeito. Olha que coisa linda. E mal nenhum vai visitar nós. Então o Senhor declara esta promessa, e nós só temos que tomar posse das promessas quando Deus fala, para nós. E em Jó 33:4, a palavra de Deus diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, que é o que ele acabou de ler nas crônicas agora, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e o sopro de vida que ele deu quando criou o homem ali, ele soprou nas narinas e deu vida através daquele sopro. E hoje, se nós temos vida, é graças a ele, porque a vida que nós temos que ter não é aquela vida que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Essa vida nova, essa vida com Cristo, essa vida na igreja, essa vida praticando a palavra, esta vida evangelizando, esta vida cuidando desse ministério, dessas crianças, desses adolescentes, levando a mensagem de Cristo a cada coração, para que cada um possa se converter, crescer, e esta igreja ter um monte de obreiros, de líderes, de colaboradores, todo mundo ali num só espírito, nesta obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E em Daniel 12, no versículo 2 e 3, também diz algo muito lindo, que fala que: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha que triste que é. Nós temos que se preparar para esse dia que Jesus vier nos ressuscitar, para nós ressuscitar para a vida eterna, e não, como fala aqui, para desprezo e para vergonha eterna. Porque quando Jesus voltar não vai ter volta, decidiu, acabou. Quem é de Deus é de Deus, quem não é não tem mais como consertar. E no 3 ele fala algo maravilhoso também, que ele fala: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, ou seja, brilharão como as estrelas, porque a estrela ela tem um brilho eterno. Então, olha, se nós fizer o que a palavra fala aqui, quando nós ensinamos a justiça, nós vamos também refulgir, brilhar este brilho das estrelas. E ele fala assim, como as estrelas sempre e eternamente. Então olha que coisa maravilhosa esta passagem que Deus fala conosco. No Mateus 10:39, a Bíblia fala que quem achar a sua vida, perdê-la-á,
E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. E realmente, quando nós estamos no mundo, nós temos uma vida completamente diferente. Nós estamos ali nas trevas, e quando nós vemos para Jesus, né, nós temos uma nova vida para viver, como fala aqui. Aí quando a gente se batiza, ali morre a velha criatura. E depois, quando a gente sai das águas, a gente nasce uma nova criatura para andar em novidade de Cristo, né? Para evangelizar, para salvar almas, para mudar, transformar a nossa vida, né? Porque o batismo é matar a carne ali, ressuscitar ali os pecados, aliás, enterrar os pecados para ressuscitar uma nova criatura, uma nova pessoa, né? E ali sim, nós podemos dizer que quando nós... e quem perder a sua vida, né, que a gente às vezes até acha, né, que a gente quando está no mundo tem uma vida e quando tem Jesus ele perdeu a nossa vida. Mas muito pelo contrário, porque se nós perdemos a vida pecaminosa errada, nós vamos encontrar o verdadeiro Jesus Cristo. E em João 20:31 diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha que coisa forte. Aqui a gente entende, porque eu peguei só o versículo, entende que quando nós ouvimos a pregação que estão escritas nas palavras de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que crer que Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus. E para que nós crendo, nós vamos ter vida no nome de Jesus. Por isso que eu falo que essas 5 letras, que é o nome de Jesus, são muito preciosas. Sabe? Tudo a gente fala em nome de Jesus. E ali a gente profetiza e a gente concretiza. A gente só não pode tomar cuidado. Em nome de Jesus eu vou fazer tal coisa e depois não faz. Em nome de Jesus eu vou me converter, eu vou mudar, eu vou me transformar e aí não muda. Então, olha o precioso que é o nome de Jesus, saber a responsabilidade que é falar este nome de 5 letras tão preciosas que são as letrinhas do nome de Jesus. E em Atos 11:18 fala assim: e ouvindo estas coisas, que seria a pregação da palavra, que estavam ouvindo, fala assim: apaziguaram-se. Apaziguar quer dizer acalmaram-se e sossegaram, porque quando nós ouvimos a palavra, traz aquela calma, traz a paz para nós interior. É maravilhoso a gente ouvir a palavra de Deus. E aí diz assim: e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E gentios são as pessoas que não são de Cristo, as pessoas que não estão no caminho de Jesus. Mas Deus é tão maravilhoso que se a pessoa conhecer Jesus e se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, Jesus é tão maravilhoso que Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar todo mundo, Ele não quer que ninguém fique. Se alguém ficar é por teimosia, por desobediência, porque talvez nunca quis conhecer Jesus, né? E aí tem um fim de vida triste porque não abriu o coração, a mente para receber, né? Quando a gente aceita Jesus, receber aquela bênção maravilhosa de transformação do antigo para o novo, a nova criatura, né? Aquela criatura que abriu o coração, aceitou Jesus e vem para a igreja e pratica tudo aquilo que é ensinado, né? Então a gente tem que fazer essa transformação na nossa vida diariamente. Em Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Olha que forte nós vermos e tomar, sabe, consciência dessa palavra maravilhosa e saber mesmo que Deus ele é tão maravilhoso que Ele veio aqui e morreu por nós para nos salvar.
Então é muito forte isso. Nós temos sempre que lembrar, né? Se nós estamos aqui, se nós se convertemos, se um dia nós fomos evangelizados por alguém, e hoje nós temos a graça de estar, né? E hoje nós vivemos pela graça, como fala aqui mesmo, né? Então nós temos que viver mesmo essa vida maravilhosa, esse caminho maravilhoso e pensar muito na nossa vida. Porque quando nós abrimos o coração e nós lemos a Bíblia e nós praticamos todos os ensinamentos, nossa vida é uma vida diferente, sabe? Por mais que nós passamos por lutas, mas nós temos uma força dentro de nós, que é a força de Jesus Cristo, da palavra dele, que reina em nós, esse alimento espiritual, a palavra dele é alimento. Então ali nós temos aquela força espiritual para vencer qualquer barreira. E saber que Jesus, como até a pastora Ana pregou, que eu achei maravilhosa, aquelas pregações de palavras positivas, a gente tirar os pensamentos negativos, não ser para baixo, não ser aquela pessoa que só reclama, que só murmura, não, que tem vida, que tem luz, que tem alegria, que está passando por dificuldade, mas está ali buscando a Deus, buscando a palavra, está orando, está intercedendo, está buscando, né? Isso tudo faz parte do cristão. E aqui em João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida. Olha que coisa linda. Aqui, ó, é nessa palavra aqui que é Escritura, é que nós temos de ter a nossa vida eterna, é aqui, buscando ela, né? E vida e eterna, né? E são elas que de mim testificam, ou seja, testificar é comprovar. A palavra de Deus comprova a verdade, não é mentirosa, ela é verdadeira, né? E em João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre este permanece. Olha que forte que é nós brincarmos de ser cristão, de ser evangélico e não ler a Bíblia, não praticar, não procurar, sabe, aprender com todas as pregações, todos os ensinamentos para nós estarmos se policiando, para não dar brecha para o diabo, porque o diabo fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tratar. E ele é astuto, ele solta o laço, mas depois ele puxa de uma vez só. Então, às vezes ele vai dando corda, a gente pensa que está tudo bem e não está. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. E aí, vindo agora para a palavra de Deus, que está lá em João 5, de 24 a 29, tem uma palavra maravilhosa que fala aqui. E é promessa de Deus, que está tudo em preto grifado aqui, né? Diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, para nós termos a vida eterna, nós temos que ouvir a pregação, que é a palavra de Deus, e nós temos que acreditar no que as pastoras pregam e falam, e os obreiros, né, que pregam também. Então, e aí na segunda parte aqui ele diz: e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E é aquilo que eu falei, quando nós viemos para a igreja, que nós convertemos, nós se batizamos, nós passamos da morte para a vida. Hoje é uma vida diferente em Cristo Jesus, porque lá no mundo nós estávamos com uma vida morta mesmo, né? E aí ele fala aqui assim, no 25: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, né? Que é quando Jesus voltar, que aqueles que estão mortos vão ser ressuscitados, né? Uns para a vida e outros para a morte também, né? E aí ele fala assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.
Jesus, quando vier, quem tiver tudo morto lá, vai ser tudo ressuscitado, como falou aí na passagem, uns para a vida e outros para a morte, né? E aí ele fala, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Aquele que fez o bem, que se converteu de fato verdade, que fez a obra, que fez ali, se entregou mesmo de fato e verdade, eles vão ressuscitar para a vida eterna. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha que triste que é. Por isso que é bom nós prestarmos atenção na palavra, na pregação, na Bíblia, para a gente entender a diferença de quando nós praticamos, nós ouvimos e nós obedecemos, não é? Porque aqueles que entram para um lado, saem para o outro, que aqui escuta, mas depois não se alimenta da Bíblia, que leva as coisas de Deus em brincadeira. Então esses daqui eles vão ressuscitar para a condenação, como diz aqui na palavra, né? E aí terminou aí, né? Então, é isso que eu fiquei pensativa, sabe? Quando Deus me deu essa passagem de nós lutarmos pela nossa vida espiritual, pela nossa vida eterna. Porque se nós estivermos em dia, sabe, com a nossa vida espiritual, estivermos bem com o nosso ministério, na nossa casa, fazendo tudo aquilo que Deus tem nos orientado, nos ensinado, sendo uma só família em Cristo Jesus, sabe, não tendo nada de contenda, de desavença, de nada que desagrada a Deus, e nós procurarmos sermos uma única família em um só Espírito, nós só temos que ser abençoados, nós só vamos receber a graça de Deus, nós só vamos receber a vida eterna. E é esse o objetivo, nós estamos aqui buscando a nossa vida eterna. Mas depende de nós, não depende de Deus. Deus está aqui, ó. Se nós ler e fizer tudo que Ele mandar, praticar e ser fiel mesmo, a resposta está aqui da bênção. Agora, se nós não fizermos, também tem a resposta da condenação, né? De tudo que vai acontecer com nós se nós não obedecermos. Então é muito importante nós ouvirmos as pregações, prestarmos atenção, ler e reler, guardar, entender. Se não entendeu alguma coisa, pedir explicação, para ficar claro, para não ter dúvidas. E aí sim levar as coisas de Deus a sério. Amém, igreja?